Substantivo. Estamos vendo o substantivo. Para encerrar a aula, vamos ver o quê? Estamos vendo a flexão, porque a gente falou que o substantivo ele varia, né? Ele pode sofrer variações. E nessa flexão, a gente vai ver agora o grau, que era a última opção nossa aí. Tá bom? O que é o grau? Bom, tem uma gíria aí agora que é alguma coisa tipo dar um grau, não sei. O grau ele vai mostrar o nível, né? A coisa ela pode ser pequena, ela vai crescendo, ela vai diminuindo, vai mostrar esse nível. Então as palavras elas podem ser, podem ter uma classificação que mostre que elas são maiores ou menores. Então você tem aí palavras que podem aparecer na versão aumentativa ou na versão diminutiva. Então você tem o aumentativo e o diminutivo. Tudo bem? Bom, esse aumentativo e esse diminutivo, eles podem ocorrer de duas formas. Duas formas. Então, vou escrever aqui formas e a gente vai estudar essas duas. Quais são as duas formas? Bom, a primeira é a forma, não é a primeira, né? A primeira que eu quero falar, tanto faz na verdade. Pode ser a primeira, pode ser a segunda, mas enfim. A primeira que a gente vai falar é a forma sintética. Forma sintética, eu vou escrever um exemplo aqui para facilitar. Eu vou escrever probleminha. Probleminha. O que acontece? Você vai falar assim, tá bom, Jane, mas o que é sintético? É o seguinte, a Jane fala demais. Então, aqui eu tô há 1 hora falando, talvez mais, talvez menos, tô há muito tempo falando. Daí o seu amigo vai falar assim, não tive tempo de assistir aquela aula da Jane porque ela fala demais. Será que você pode falar pra mim o que ela falou? Daí você fala, gente, ela fala muito, eu vou sintetizar, quer dizer, eu vou dizer menos. Eu vou sintetizar, eu vou resumir. O sintético, isso é pra vocês entenderem só o que é sintético, tá? O sintético é aquilo que é mais reduzido, é menorzinho. Então, aqui, quando a gente usa a forma sintética, lembrem disso, lembra que é uma pessoa que ela não quer falar demais, ela quer falar pouco, então ela só vai usar uma palavra. Para ela usar uma palavra, ela vai usar o sufixo. Então, isso aqui é um sufixo. E daí é uma outra dica para você lembrar. S de sintética, forma sintética vai ter um S de sufixo. Então, a forma sintética, ela tem um sufixo. Porque uma pessoa sintética, ela fala pouco, então ela quer falar uma palavra só. Então, ao invés dela falar, por exemplo, problema pequeno, ela vai falar probleminha, porque dela já resolve o problema com uma palavra. Tudo bem? Mas a Giane, no caso eu, sou a Giane, não me apresentei, ela gosta de falar demais. Ela gosta de falar muito e ela quer falar todas as palavras que ela pode falar, porque ela acha que é legal falar, né? Então, ela quer fazer a forma analítica. Qual que é a forma analítica? Eu vou dar um outro exemplo, usar praticamente o mesmo. Ela vai falar que ela tem um problema pequeno. Por que pequeno? Porque ela fala, probleminha que pobre, usar uma palavra só, quero usar várias palavras. Então, vou usar todas as que eu puder. Então, eu tenho um problema pequeno. E esse pequeno aqui é o quê? É um adjetivo, né? E esse adjetivo vem a dica. A de analítica, na analítica você coloca um adjetivo. Entendeu? Então, o que a gente pode fazer? Nós temos as formas de fazer o grau aqui, o aumentativo e o grau diminutivo. Se eu quero ser sintético, eu quero falar pouco, eu quero falar em uma palavra só, eu vou colocar um sufixo. Tem vários sufixos, a gente já vai ver alguns exemplos, tá bom? Mas se eu quero ser igual a Jane, que fala demais, eu quero falar a maior quantidade possível de palavras, então eu vou colocar adjetivos. Analítica, eu vou colocar adjetivos, eu posso analisar mais, tem mais coisas. É um problema pequeno, tá bom? Quais são os outros sufixos, né? Porque aqui eu dei apenas um exemplo, né? Mas a gente sabe que existem vários sufixos, tanto para o aumentativo quanto para o diminutivo. Quais são eles? Vamos ver? Muitos sufixos. Vou escrever aqui, então, outros sufixos para vocês verem. Aqui é uma lista, então, da forma sintética, sufixos. Tudo bem? Então, são algumas formas. Para o aumentativo, a gente tem o aço ou aça, que corpaço, que mulheraça. O alhão, né? Grandalhão. O anzil, corpanzil, corpão, bocarra e mulherona. Eu tentei colocar alguns parecidos para vocês verem que tem várias formas. Então, por exemplo, mulher, você pode falar mulheraça, você pode falar mulherona. O corpo, você pode falar corpanzil ou corpão. Assim como o diminutivo também tem vários tipos e às vezes a mesma palavra pode aparecer de várias formas. Por exemplo, eu posso falar livreco, livreto ou livrozinho. Aí tem o casebre, tem a ilhota, tem o fofucho. Quer dizer, cada palavra, ela pode se encaixar em apenas aceitar, não se encaixar. Ela pode aceitar um sufixo ou ela pode aceitar vários sufixos, tá bom? Então, aqui essa é a forma sintética. Aqui são alguns sufixos da forma sintética. E, Jane, você vai me dizer para que serve, afinal de contas, o grau, né? Porque a gente viu o que é o grau, viu como faz o grau, mas a gente não viu para que serve. Qual que é a função do grau? Bom, ele tem basicamente duas funções. A primeira função é o tamanho, é indicar o tamanho, né? Eu quero falar, nossa, eu comprei um livrão.
Então, indica o tamanho mesmo, tamanho literalmente. Nossa, era um gatinho tão pequenininho, indica o tamanho. Porém, ela também pode dar valor, fazer um juízo de valor. Como assim? Vou colocar alguns exemplos. Um exemplo de eufemismo. Quando eu digo assim, não, você não tá gorda, você tá gordinha. Tô querendo dizer, né? Querendo amenizar um pouco. Carinho, quando eu falo, ai, você é tão bonitinha. Mas, ao mesmo tempo, pode ser ofensivo quando eu falo, era bonitinho, né? Era bonito, bonitinho. Então, você tem alguns valores que você pode usar, né? Aliás, você pode usar esses elementos para conferir valor. Por isso que eu sempre digo, é bom você entender o sistema da gramática e compreender principalmente a função dessa gramática. Então, por que eu tenho que decorar as formas? Claro, você tem que conhecer essas formas, né? Elas estão aqui, você precisa conhecer para você poder falar, né, na sua casa, se a coisa é grande, se a coisa é pequena, mas principalmente você precisa compreender qual que é a influência do homem na língua. Dependendo do tom que você adota, por exemplo, isso é um motivo de brigas no WhatsApp. Isso acontece, porque a pessoa escreve lá no WhatsApp um diminutivo, e ela escreve no diminutivo com a intenção de ser fofinha, mas como não tem o tom da voz, a pessoa acha que ela está fazendo um menosprezo, uma ofensa, um desprezo, e ela fica brava, fala, ai, você falou que eu era bonitinho. Ah, não, mas eu quis dizer que eu quis demonstrar um certo carinho. Então, a gente precisa entender que, apesar de ser diminutivo, ele pode ter vários valores, várias funções, né, a ser apresentado de modo diferente na relação com os outros elementos e principalmente na relação com o contexto de produção. Tá bom, pessoal? Bom, essa aula, infelizmente ou felizmente, né, chegou ao fim. O que eu queria que vocês guardassem dela? Tudo, claro, tudo. Não guardou, assiste de novo, né? Depois você escreve no seu caderno, conta para o seu amigo. Contar para um amigo ou para a mãe é sempre um excelente modo de você conseguir assimilar, né? Você conta, eu sempre faço, eu estudo e conto minha mãe. Coitada, minha mãe, assim, é formada igual eu, porque tudo que eu estudava eu contava para ela, para poder ficar discutindo, para poder elaborar, relaborar, pensar, lembrar, estabelecer relações, isso é muito importante. Então, contem para as pessoas sobre a aula. E o seguinte, lembra então da gramática, a gramática tradicional é sim, importante, tem o valor dela, mas não é a única, tá bom? Ela é uma forma, é a forma que a gente estuda, é a forma consagrada, é a forma da escola, mas as outras são válidas também, as outras também existem, estão aí, e a gente também tem que valorizar elas. Só não é o foco do curso, porque, enfim, cada um tem o seu foco, certo?